Olá, boa noite. Quarta-feira, 3 de maio, está no ar o SP Record. Boa noite. Veja agora as notícias que mexem com a vida da nossa cidade. O jornalista Antônio Pimenta Neves ficou em silêncio no primeiro dia do julgamento dele, em que ele é réu confesso do assassinato da ex-namorada Sandra Gomide. Pimenta Neves passou a maior parte do tempo de olhos fechados, com a cabeça baixa, e chegou a tapar os ouvidos quando foi lido o trecho do processo em que ele mesmo narra os detalhes do crime. O jornalista não quis virar notícia. Antônio Marcos Pimenta Neves proibiu a entrada de fotógrafos e cinegrafistas no tribunal. E a polícia militar ainda tentou retirar as equipes de TV que estavam no alto de casas e prédios perto do fórum. Ele fez uma solicitação que retirasse as câmeras. Pimenta Neves chegou ao fórum de Biúna por volta de 8 horas da manhã, caminhando lentamente. Foi cercado pela imprensa, mas não quis falar. Estas imagens exclusivas mostram Pimenta dentro do tribunal. Ele aguardava o momento de ser levado ao julgamento. Enquanto esperava, o jornalista permaneceu em silêncio. Não conversou nem mesmo com os advogados. O julgamento começou às 10 horas, depois que 7 jurados foram escolhidos entre 21 pessoas pré-selecionadas. A defesa tentou anular o julgamento 3 vezes. Alegou que não houve tempo para analisar algumas provas, que ainda existem recursos para evitar o júri popular que não foram apreciados. E, por fim, que o réu estava sendo constrangido pela imprensa. O juiz não aceitou as alegações e continuou o julgamento. Na fase do interrogatório, em que o promotor pode fazer perguntas ao réu, Pimenta Neves se recusou a falar. Ele teve a chance de esclarecer os motivos do crime, mas preferiu não responder nenhuma questão. A acusação interpretou o silêncio como uma confissão de culpa. Se ele não fala depois de 6 anos que ele cometeu o assassinato, ele confessa que assassinou da maneira que está na denúncia, ou seja, de maneira torpe e sem possibilitar a vítima de defesa. Pimenta Neves matou a ex-namorada Sandra Gomide neste Aras de Biúna há 6 anos. Ela morreu depois de levar um tiro nas costas e outro a queima-roupa na cabeça. Nós vamos pedir homicídio duplamente qualificado e quem vai fixar a pena é o juiz de acordo com os jurados, tá? Nós vamos expor a tese para os jurados, se os jurados acolherem, quem vai fixar é o juiz. O julgamento parou a cidade. Centenas de pessoas ficaram em frente ao fórum. Um cara desse não pode ser absolvido. Tem que ser condenado, o homem não pode ficar impune do jeito que está aí, né? A previsão é que o julgamento seja rápido e a sentença deve ser dada já nesta quinta-feira. A repórter Jorge Pinheiro está lá no Fórum de Biúna, a 80 quilômetros daqui de São Paulo, e tem informações ao vivo sobre o julgamento do jornalista Pimenta Neves. Jorge, o processo tem mais de 2.000 páginas. As testemunhas já começaram a ser ouvidas? Boa noite, Gamberini. Não, por enquanto não. Neste momento eles fazem a leitura de algumas peças consideradas peças sigilosas do processo. São, por exemplo, e-mails trocados entre a Sandra Gomide e o Pimenta Neves. Mas o juiz espera começar a ouvir as testemunhas ainda hoje. São 5 testemunhas de acusação e 4 testemunhas de defesa. Cada uma deve falar durante 1 hora. Isso significa que nem todas as testemunhas deverão ser ouvidas nesta quarta-feira, já que o juiz pretende interromper o júri por volta das 10 horas da noite. O júri seria reiniciado nesta quinta-feira por volta das 8 horas da manhã. Como não está sob custódia do Estado, o jornalista Pimenta Neves poderá sim passar a noite na casa dele em São Paulo. Diferente dos jurados que terão que passar a noite no motel da cidade, acompanhados da Polícia Militar e de um oficial de justiça. Neste momento, a filha, a sobrinha e a irmã de Pimenta Neves acompanham o júri. O jornalista de 69 anos, que ficou calado durante todo o interrogatório, continua cabisbaixo e fala pouco com a advogada. Pimenta Neves almoçou hoje frango, arroz, feijão e batata. Jorge, ele tem o direito de ir para a casa dele enquanto durar o julgamento, mas se condenado ele sai daí já preso. É isso? Exatamente, exatamente. Como ele continua sob custódia do Estado, ou seja, ele ainda não foi condenado, ele ainda não foi julgado, ele sim tem o direito de passar a noite na casa dele, no bairro de classe média alta, em São Paulo. Tá bom, Jorge, muito obrigado pelas informações.